Olá, consultores, tudo bem? Beleza? Aqui é o Otávio Cafundó, fazendo uma live aí sobre empreendedorismo na consultoria ambiental. Hoje eu tive algumas sacadas aí, conversando com outros consultores, conversando com funcionários meus. Parei para dar uma olhada na minha vida, na minha história aí que se passou, na minha experiência. Já tenho 12 anos de consultoria e eu converso também muito com os meus alunos e conheço um pouco a dificuldade deles, que eles têm para começar na consultoria ambiental e também para enxergar a consultoria como um bom negócio, né? E eu tirei algumas conclusões hoje. E por isso que eu estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês, porque eu acho que tem muito da mentalidade aí de quem está querendo começar e que talvez possa ser fatores que estejam te impedindo de mergulhar de vez na consultoria ambiental, entendendo que a consultoria é um grande espaço, uma grande possibilidade, tem espaço para todo mundo, é muita coisa que tem para fazer. Né? Começando já a minha reflexão, por que eu entrei na consultoria? Por que eu faço o que eu faço? Porque um belo dia, eu já me sentindo muito qualificado, né? Cheio de qualificações, aí já tinha feito algumas pós-graduações, até já trabalhava um pouco com consultoria, mas com uma visão assim de falta de oportunidades, uma visão de muita dificuldade. Até um belo dia que me caiu a primeira ficha, que era assim, se por um lado eu me sinto uma pessoa capaz, bem instruída, né? Fui bem formado, eu me sinto responsável pelo conhecimento que eu tenho e para as soluções que eu posso trazer para o mundo. Então, se por um lado eu acredito que exista uma massa crítica de conhecimento na nossa sociedade que já seja suficiente para resolver a maior parte dos problemas do mundo. E do outro lado, nós temos uma sociedade, não vamos dizer doente, mas uma sociedade em dificuldades, né? Péssima distribuição de renda, de recursos, um meio ambiente em situação crítica. E eu parei para pensar, poxa, se nós que somos consultores, ou não necessariamente consultores, mas profissionais da área de meio ambiente, que somos altamente capacitados, temos um conhecimento capaz de resolver a maior parte dos problemas do mundo, por que o mundo está cheio de problemas, né? Principalmente os ambientais, que afetam toda a vida, né? Um convite que eu costumo fazer para amigos de meus filhos, enfim, às vezes é passear, fazer passeios no campo, às vezes marcar uma pescaria em algum lugar. E às vezes eu me deparo assim, conversando com crianças, como é difícil as crianças de hoje em dia terem oportunidades, por exemplo, de ter contato com um ser vivo diferente que não seja um cachorro, né? Mas muita criança que nunca tocou num cavalo, muita criança que não pegou um peixe na mão e tirou um anzol, né? Sei lá, coisas básicas da natureza, coisas que nunca viu uma teia de aranha com uma aranha grande no mato. Às vezes quando vê, vai no meu sítio lá, se espanta com nossa, que enorme, né? Parece que é uma ameaça, e a aranha lá inofensiva na casinha dela, né? Então essas coisas foram me alertando ao longo da minha carreira e eu fui começando a me sentir mais corajoso para assumir essa responsabilidade, né? E eu passei por uma pós-graduação muito legal, que foi o meu mestrado, que foi Interunidades. Eu entrei num programa Interunidades em 2004, se eu não me engano, de 2004 a 2006. E eu tive a oportunidade de fazer disciplinas tanto na USP em São Paulo quanto na Unicamp, em Campinas. E eu fui me embrenhando lá até achar o meu caminho. Eu queria trabalhar com poluição, com contaminação de águas. Depois eu fui trabalhar com um pouco de química. A minha formação, apesar de
eu trabalhar bastante com conservação. A minha formação começou com a química ambiental e depois que eu migrei para conservação, né? E nessa fase eu estava me achando e eu fui trabalhar num laboratório de uma professora que veio dar uma palestra durante uma disciplina e eu me apaixonei pelo assunto que era o planejamento e a gestão ambiental, né? E até então a minha graduação inteira e a minha pós-graduação, várias disciplinas tinham sido só de conteúdo científico, né? Eu sou biólogo, para quem não sabe, e esse conteúdo científico é fascinante por causa da complexidade das possibilidades. A natureza é fascinante, mas vai chegando um ponto da sua vida, assim, você já está com uma certa idade, sei lá, seus 25, 30 anos aí, que eu ainda tenho amigos até mais velhos que ainda moram com os pais, né? Dependem de alguma ajuda, não conseguem, sei lá, querem casar, construir uma família, ter carro, casa, e aí? Vai viver de bolsa, né? Essas questões todas foram sendo levantadas, né? Ao longo, eu fui vendo os meus veteranos, né? A vida que eles estavam tomando, de fazer um pós-doc atrás do outro, terminar o doutorado e vai emendando um pós-doc atrás do outro, e de repente assim acaba o pós-doc, não emendou em outro, não tem uma bolsa, então sai correndo desesperado, falando com professores para escrever projeto, tentar outra bolsa e assim vai. Ou prestar concursos, ou trabalhar, enfim, em coisas que dão segurança, mas na verdade o que eu vi acontecendo com a vida desses colegas é que na verdade às vezes é uma segurança falsa, uma segurança que às vezes um concursado tem o dinheiro lá todo mês, mas ele não consegue realizar o propósito da vida dele, que é, sei lá, estudou, se formou para poder fazer alguma coisa, mas o chefe da repartição lá do departamento não aprova as ideias. Ou você faz parte desse projeto aqui, ou faz parte do projeto, ou nós vamos te transferir de unidade. Enfim, eu ouço isso de colegas meus hoje, né, que já estão fazendo carreira em órgão ambiental ou são concursados, enfim, né? Então, às vezes eu sinto assim, tem uns que são realmente felizes, lógico, dá para ser feliz de vários jeitos e ganhar vida com segurança, com tranquilidade, mas o que eu encontrei foi a consultoria, porque nessa pós-graduação que eu fiz, eu fui me amarrar lá com a professora de planejamento e gestão ambiental, e ela me convidou, com o passar do tempo, né, para participar dos programas lá do laboratório dela, e eles, por terem lá o notório saber, né, que é um reconhecimento público numa determinada área de conhecimento, de especialidade, eles lá tinham o notório saber em planejamento ambiental de unidades de conservação. E então todas as grandes licitações governamentais ligadas a unidades de conservação, primeiro passava lá pelo laboratório, né? Porque tinham grupos de professores, todos doutores, enfim, das mais diversas áreas, que se juntavam para elaborar esses planos do governo. E lógico, a universidade é pública, todos os professores, funcionários públicos, então eles tinham condição de se organizar. Algum dos alunos, uma ou outra pessoa lá dentro, das pessoas mais graduadas, tinham CNPJ, então eles montavam a proposta técnica com alto nível de qualificação dos técnicos, né? E conseguiam ganhar a maioria das licitações, né? Principalmente por causa do reconhecimento de notório saber de vários dos profissionais. E eu estava meio de estagiário lá e comecei a trabalhar nesses projetos, né? Então eu trabalhei em no desenvolvimento de 3 grandes planos de manejo ali, eu contribuí, né? Cheguei a fazer relatórios, visitar museus para levantar informações, bases de dados, mapas, bibliotecas de mapas, conversar com especialistas, foi super enriquecedor, visitar as áreas, né? E conhecer os problemas lá, conversar com população do entorno, fazer entrevistas, as áreas
de influência direta e indireta dos parques, as zonas de amortecimento, foi muito legal, né? Relatórios climatológicos de temperatura, conversar com o pessoal de fauna. Eu estava de estagiário, eu servi era pau para toda a obra, então eu consegui ter uma visão geral de como funcionava esse processo de planejamento ambiental, né? Até os advogados que depois iam lá para as audiências públicas para escrever o decreto com os limites da unidade de conservação, o decreto que estabelece, que cria a unidade de conservação, os mapas do zoneamento, os usos e a intensidade dos usos para cada zona. Foram muito legais as discussões, isso me enriqueceu demais assim na vida profissional. Mas aconteceu um evento em um desses trabalhos que me abriu os olhos para o empreendedorismo. Eu cheguei a participar de uma reunião na casa de um dos professores, onde a equipe toda estava reunida, a equipe técnica, e eu vi alguns dos coordenadores lá bem desesperados, né? Gente falando que ia precisar vender o carro para terminar o projeto, gente que estava dependendo o relatório de um consultor que furou e não tinha gente para tapar o buraco, né, para entregar no prazo e poder receber mais uma parcela que estava escrito no contrato. Enfim, eu sei que houve o desligamento de algumas pessoas que até então, pelo nível de qualificação deles, eu acreditava que eram super especialistas, altamente competentes, né, na área de conhecimento deles, mas eu comecei a perceber que existia um problema de dinheiro ali, né? E, lógico, eu era ainda estagiário, eu não tinha liberdade para perguntar essas coisas, mas eu senti o frio na barriga ali que eles estavam sentindo. Eu vi o clima ficar pesado, vi gente ficar doente mesmo de preocupação, né? E a equipe era grande, chegou a ter 40, eu trabalhei numa equipe com 40 profissionais, né? Dos mais diversas áreas de consultoria. E dali em diante, um belo dia eu fui conversar com essa minha orientadora, a professora, e ela falou: Otávio, você ainda é muito novo para tentar coordenar um projeto. Não me inventa de fazer isso, porque você viu a responsabilidade que é juntar tudo e apresentar isso para o cliente dentro do prazo, enfim, né? E eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Eu falei, poxa, se o pessoal todo lá não conseguiu coordenar, quem que consegue? Como é que sai um plano de manejo sem levar todo mundo para o buraco? Como é que se faz um bom contrato se o problema foi o contrato ou foi a administração? Como é que eles estão, se eles são tão todos notórios saber, né? Por que faltou dinheiro? Por que não deu certo? Porque eu fiquei com esse monte de perguntas. E mesmo no fim do mestrado me caiu uma ficha assim: eu tenho que estudar dinheiro, eu vou estudar dinheiro e vou aprender a mexer com dinheiro. E foi aí que eu parti para o meu primeiro MBA. Eu já fiz 2 MBAs, fiz um mestrado, né? E depois eu comecei a trabalhar com um coach de ambiente de gestão. Eu encontrei uma pessoa por indicação que foi maravilhoso, mudou minha vida da água para o vinho, e eu já tinha CNPJ, já estava fazendo os meus primeiros trabalhos, tudo com a ajuda de amigos, né? Amigos advogados, amigos engenheiros que trabalhavam em construtora. A gente foi trocando figurinha e quando aparecia eles me indicavam, eu ia fazendo baratinho, ia começando a pegar serviço, até um dia que eu falei assim: pronto, agora eu sei para que lado eu estou indo e até onde eu posso chegar, né? E na maior das humildades, o primeiro projeto, por exemplo, que eu peguei de consultoria, foi um amigo advogado que passou para mim um processo e falou: vê aí se você consegue. Eu nunca tinha pegado um processo ambiental na mão, e eu li o processo de cabo a rabo e no fim estava escrito: dúvidas, entrar em contato com o técnico nos dias de terças e quintas no horário de atendimento. Eu peguei, liguei lá, marquei, fui até o órgão ambiental e falei assim: olha, sou biólogo, um amigo advogado me botou para resolver isso aqui e eu não tenho a mínima ideia de como resolve, você pode me orientar? E esse técnico até deu uma risadinha, mas ele viu que eu estava lá falando a verdade e ele me explicou de cabo a rabo o que eu tinha que fazer, me deu a lista da legislação toda que eu precisaria reunir, todos os documentos para instruir o processo, né? Montar o processo, dar entrada lá na abertura do processo de avaliação, pedido de autorização de reparação de dano. E, enfim, saiu rapidinho, eu fiz os laudos, todos os documentos, os projetos necessários e saiu rapidinho, né? O órgão ambiental aprovou, eu fui lá, entreguei para o cliente pagou
E foi beleza, esse foi o primeiro. Eu fiz sem saber, eu segui simplesmente o que estava escrito no processo. Dúvidas, ligue para o técnico responsável. Eu liguei, fui lá, falei com o cara, ele me explicou, eu segui a legislação à risca. Então assim, eu já era formado, já tinha passado por um mestrado, uma pós-graduação e de repente eu comecei a pensar, poxa, por que eu precisei estudar tanto legislação ambiental, ficar decorando lei? Se eu chego no órgão ambiental, a orientação que o técnico me passa é focada na solução do problema. Eu acho importante você passar por uma disciplina de legislação ambiental para você ter noção como funciona o órgão ambiental, a estrutura do sistema, né, todo, os instrumentos principais, né, o que é uma multa, o que é um laudo, um relatório, um diagnóstico, uma licença, um plano de manejo, né? Mas tendo essa visão geral, eu vi que não precisava ficar decorando lei. A minha escola sempre foi o balcão do órgão ambiental, né? E uma vez que eu aprendi, junto com esse coach, entendendo a cabeça do cliente, esse coach ele fazia umas coisas maravilhosas comigo, eu botei ele para conversar com várias pessoas que não aguentaram. Falaram, esse cara é muito chato, ele belisca a ferida mesmo, então parece que as pessoas não aguentam olhar no espelho, de se enxergar e ver onde está errando, né? E às vezes eu me sentia angustiado de trabalhar com ele, mas ele me botava para fazer umas coisas incríveis do tipo, olha, eu estou precisando fazer isso, que aquilo, que eu estou pensando assim, assim, assado. E ele falava, legal, resume em uma palavra o que você precisa fazer. Aí eu resumi em uma palavra, ele falou assim, agora me dá um nome para isso. Ele me ensinava a simplificar as coisas. Por exemplo, um cliente... que, poxa, toda vez que eu vou falar com o cliente, ele fala que não precisa pôr adubo na muda. Não, entrega aí de qualquer jeito, é só para entregar. Isso aqui é um pedacinho do contrato, que é de outro contrato que espirrou aqui na minha aba, eu vou ter que resolver. Planta essas mudinhas logo, faz um relatorinho, eu só quero o relatorinho. Eu falava com o meu coach, falei, esse cliente aqui não está entendendo que se essa argila dura aqui, se chover não vai infiltrar água, se isso e se aquilo. Dele falava, beleza, dá um nome para esse cliente, o que ele está fazendo com você? Né? Dá um nome, o que esse cliente é? Ele fica histérico quando eu começo a explicar cientificamente. Ele falou, legal, então vamos mapear. Você cientificiza o seu discurso, o cliente entra em histeria. Legal, como é que trata a histeria? Vamos estudar na psicologia como é que trata a histeria? E a gente ia fazendo esses mapas ao ponto de eu ter num caderno discursos completos que eu tinha que ter com clientes em diversas situações, isso ao longo de 5, 6 anos de trabalho, né? Que eu chegava a sentar numa mesa com 4, 5 diretores de uma construtora e um cara histérico, eu tinha o remedinho para o cara, todas as perguntas que eles me faziam, eu tinha a resposta já anotada no caderno, e no fim da reunião eles não só fechavam o negócio comigo, como me pediam desculpas por eu ter sido tão questionado e que a minha ajuda era tão valiosa. Então foi uma forma que eu encontrei através do coaching, através de mentorias que eu fiz. Depois disso eu fui estudar marketing digital, fiz 2 mentorias, imersões em empreendedorismo, e aí você começa a perceber, eu comecei a perceber que é preciso investir para fazer parte de círculos de influência, né? Porque às vezes a gente da área ambiental, a gente entra com tanta paixão, né? Pelo nosso propósito de salvar o mundo, que o dinheiro ele está sempre lá atrás, ele não é prioridade na nossa vida. Só que um dia a idade chega, né? As fases da vida vão mudando, você sai da faculdade, um dia você vai querer casar, comprar um carro, ter uma casa, pagar uma escola para um filho, um plano de saúde bacana, querer planejar umas férias, e sem dinheiro não dá para viver, né? Mas eu percebi que é muito mais barato você investir para ter esses atalhos na vida e também para fazer parte de determinados círculos de relacionamento que vão te levantar, né? Para te trazer resultado, te trazer retorno, do que você ficar se segurando e tentando aprender sozinho. O tempo, as pessoas falam que tempo é dinheiro. Não, o tempo vale muito mais do que o dinheiro. Eu percebi isso, o tempo vale muito mais do que o dinheiro. Então, se você vai economizar tempo para obter resultados, vale a pena investir, desde obviamente
que o resultado seja maior do que o dinheiro que você está investindo, né? Mas a partir do momento que eu comecei a me relacionar com diretoria de empresas, antes eu atendia estagiários, técnicos, encarregados, né? Ah, precisa abrir um buraco, desbarrancou aqui, né? Um belo dia eu falei assim, chega, não falo mais com o estagiário também, o seu encarregado fala com o meu encarregado, o meu estagiário fala com o seu estagiário, porque eu ficava o dia inteiro respondendo para encarregado e para estagiário, e de repente eu falei assim, agora eu só falo com um engenheiro. A engenheiro mandava uma pergunta, o estagiário da empresa cliente mandava uma pergunta para mim, eu encaminhava para o meu estagiário, olha, o meu estagiário pode te responder. E aí eu comecei a me posicionar como um dono de empresa, né? E de repente eu estava num nível de diretoria e presidência, né? E a partir do momento, lógico, eu comecei trabalhando no mercado de dano ambiental, de crime ambiental, que é onde as pessoas estão com a corda no pescoço, e uma vez que você tira as pessoas da UTI, dos processos ambientais, né? Limpa o nome e resolve o problema ambiental da melhor forma possível, com certeza, no momento de dor, essas pessoas vão sempre estar lembrando de você. E a partir daí o negócio fica pessoal. Os presidentes das empresas começaram a me chamar para trabalhar, né? Então, para mim, isso foi um caminho muito natural. Hoje, assim, é normal fechar 1 ou 2 contratos por ano acima de R$1 milhão e parece que para a maioria dos consultores ganhar 5 mil por mês é uma coisa surreal, né? Mas o mercado de consultoria me parece que é um mercado muito sucateado. A gente já tem esse estigma, né, de ser biólogo. As mães dos meus amigos, Otávio, você vai ser biólogo, vai dar aula em escolinha pública para criançadinha, né? Enquanto meu filho está virando advogado, está virando engenheiro, você está virando biólogo, né? E hoje eu vejo assim que não é o mercado, a indústria, as empresas que produzem, elas precisam de serviços ambientais e precisam de gente competente, desde que as pessoas saibam se posicionar e saibam ter uma visão completa, geral, holística dos problemas e consigam dar aquela solução que eu falo para os meus alunos, barba, cabelo e bigode. E o cliente fala, nossa, barba, cabelo e bigode? Eu falei, e se precisar, eu tiro a sobrancelha, depilo virilha, faz tudo, pinto a unha, o que você precisar, né? O foco não é vender hora, é vender resultado. E a partir do momento que você consegue ter essa visão, a relação de valor de dinheiro na sua cabeça, que é muito calibrada em hora, é calibrada assim, quanto vale os meus amigos, os colegas aqui da região cobram 1.500 no laudo, esquece isso. Para que o cliente precisa de um laudo? Qual que é o problema? Então, às vezes, ele não precisa só do laudo, ele está com um processo enorme na mão para resolver e tem um advogado que não tem conhecimento técnico para resolver, não tem a iniciativa de ir até o órgão ambiental e sentar e destrinchar o processo com o técnico, a melhor solução, porque o seu principal cliente, por mais que o cliente que está te pagando, né, seja o cara que tomou a multa e que está sofrendo o processo, você tem que atender o órgão ambiental, o técnico do órgão ambiental, né? Então, apesar de você estar recebendo do cara que tomou a multa, você tem que atender o técnico do órgão ambiental. E ele lá, se você sentar com o processo na mão e destrinchar isso numa conversa com ele, você consegue entregar esse barba, cabelo e bigode para o seu cliente e o seu valor vai lá em cima, ó. Lá em cima. É diferente você ter um advogado te pedindo um laudo, um cadastro ambiental rural que você vai cobrar lá R$500, R$1.000, entendeu? E as empresas estão parando por causa de problemas ambientais. É difícil licenciar. É um processo árduo e caro, né? De 0,5% do valor de um investimento numa empresa é custo de consultoria e até 5% é custo de implantação dos sistemas de gestão ambiental. 5% do valor de um empreendimento. Cara, uma empresa chega e vai investir R$50 milhões, né, numa planta industrial. Você pode ver aí 5%, vai R$100 milhões para facilitar, ele vai gastar 5 milhões com questões ambientais só para botar o negócio para funcionar, né? Fazer todas as compensações, atender as condicionantes. Então, eu estou vindo aqui mesmo para quebrar a objeção, né? Mostrar para vocês, nós consultores, que existem muitas frentes de trabalho, o nicho é enorme, né? E a gente tem que aprender que o dinheiro é ferramenta, né?
O nosso cérebro, ele é meio que feito para nos proteger da perda. E quando a gente vai fazer um investimento olhando para o ganho futuro, o nosso cérebro diz para a gente, não, você vai perder o dinheiro agora, é o que você tem agora. É difícil conseguir projetar isso no futuro, né? Esse retorno para o futuro. Mas não tem jeito, é que nem fazer um fogo. A maioria das pessoas só quer entrar no jogo, né, quando o fogo está pegando, a brasa está quente. Mas como é que você faz o fogo crescer? Tem que pôr lenha, né? Tem que pôr lenha. E essa mentalidade, esse mindset aí eu adquiri a duras penas e já fiz enormes investimentos em capacitação nas diversas áreas do empreendedorismo. Hoje eu me considero muito mais um empreendedor, um administrador do que necessariamente um biólogo, mas eu me sinto plenamente capaz de atuar em qualquer área dentro do nicho de consultoria ambiental, né? E atender qualquer tipo de cliente, por maior ou menor que seja, né? Para qualquer tipo de trabalho, porque eu aprendi a administrar, aprendi a lidar com gente, aprendi a cuidar de dinheiro, aprendi a estabelecer uma cultura e usar isso para unificar as pessoas, né, por um propósito comum. Então, assim, estou trazendo esse estímulo a vocês, tem que colocar lenha, energia na vida aí para ter retorno. E eu quero deixar uma frase aqui que, para mim, fez todo sentido, que me diferenciou da maioria dos profissionais e eu espero que entre na sua cabeça. Aí você escreve ela num papel e cola ela na parede para você olhar para ela todo dia. Mas o que diferencia os amadores dos verdadeiros profissionais no mundo dos negócios são os processos, são os sistemas, são os procedimentos operacionais, a padronização de tudo. A sua empresa vale o que ela tem de sistemas, o que ela tem de processo. Não adianta você ficar, se você não tem ficar tentando vender almoço para pagar o jantar, você precisa ter um processo de orçamentação, um processo de fechamento de proposta, um processo de vendas, um processo de marketing, um processo de contratação de pessoas, um processo de treinamento, plano de carreira, né? Um processo de gestão de finanças. O dinheiro pingou, automaticamente tanto guarda para imposto, outro tanto provisiona de folha de pagamento, outro tanto vai para o capital de giro da empresa, outro tanto é para o labore dos sócios, entende? Tudo tem que ter processo estabelecido, porque aí fica muito mais fácil treinar pessoas para ocupar os espaços, as funções, e também fica muito mais fácil você ter controle, a empresa ganhar vida sozinha, né? E andar para frente. Beleza? Então pensa nisso. Se você quer ser verdadeiramente um profissional, tem que pôr lenha na fogueira, tem que buscar abrir a cabeça, né? Tem que investir para fazer parte de novos círculos de relacionamento e de influência, porque as pessoas com quem você mais se relaciona são elas que vão definir a sua mentalidade. As 5 pessoas que você mais se relaciona, essa é uma máxima aí do empreendedorismo, são elas que vão definir a sua mentalidade. E você presta atenção em processos e procedimentos na sua atuação profissional. Quanto mais você conseguir ter consistência e fluência na criação e na administração desses processos todos, é aí que você vai começar a ver o verdadeiro valor. As pessoas vão dar valor, tá certo? Agora, não adianta ficar brincando de amador como a maioria de nós faz, porque a gente não tem essa formação na faculdade. Os cursos, a nossa educação de vida, de família, a nossa cultura, principalmente de brasileiro, e as nossas universidades, os nossos cursos de graduação não estão preparados para formar, para nos dar essa educação financeira, essa educação empreendedora. Isso se aprende na vida por enquanto. E eu estou me colocando aqui, eu através da Universidade da Floresta, né? Para quem não conhece, dá um pulinho lá no site, universidadedafloresta.com.br, onde eu estou tentando me expressar e essa minha vontade de ver diferença no mundo, convidando todo mundo que quer mudar de vida, quer partir para a consultoria ambiental e enxerga a consultoria como um grande potencial aí de transformação, não só da sua vida, mas da natureza, e tirar o mundo dessa situação. Eu não quero isso para os meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos.
Então, é isso, beleza? Então, vem comigo pro lado verde da força, porque eu quero você junto comigo plantando esse mundo, deixando ele mais verde, tá bom? Valeu, galera, boa noite. O vídeo vai ficar rodando por aí nas redes. Valeu!